Poder em Pauta, com Amanda Valeri. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Poder em Pauta, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Cultura, e toda semana a gente tem um episódio novo. E hoje vamos falar do imbróglio em torno do decreto sobre o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Para a gente saber os desdobramentos econômicos e políticos desse decreto, a gente recebe aqui o professor e economista Samuel Pessoa, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da FGV São Paulo e do BTG Pactual. Samuel, seja muito bem-vindo. Prazer estar aqui com você. Samuel, para a gente começar bem do início essa conversa, né? O que é o IOF e quando nós brasileiros pagamos esse imposto? O IOF tem três tipos de IOF. Tem o IOF, dois tipos mais importantes: o IOF câmbio e o IOF crédito. O IOF câmbio, ele funciona como, na prática, um imposto para mobilidade de capital financeiro. Você tem uma riqueza financeira, você quer tirar do Brasil, você paga uma alíquota sobre o volume, o montante de riqueza financeira que você está deslocando. Então, ele é um imposto que desestimula, que penaliza a mobilidade do capital do Brasil para fora. Por isso que as pessoas dizem, poxa, parece que o governo está querendo fechar a conta de capital. Não acho que era essa a intenção, mas dá ensejo a esse tipo de interpretação. Porque você reduz, penaliza quem quer tirar dinheiro daqui. O IOF crédito, ele é um IOF que incide sobre uma operação de crédito. Aí tem uma sutileza, porque a gente tem que distinguir de um imposto sobre o rendimento de uma operação financeira. O IOF crédito não é um imposto sobre o rendimento de uma operação financeira. Isso é o seguinte: eu vou num banco, tomo emprestado, aquele empréstimo vai gerar uma mensalidade que eu pago, um juro que eu pago, e o banco pode pagar um imposto sobre aquela renda, o juro, como a gente paga imposto sobre salário, imposto sobre arrendamento da terra e etc. Se tem uma renda, o juro é um tipo de renda, pode incidir o imposto sobre ele. Não, o IOF crédito, ele incide sobre a operação. Ou seja, eu vou tomar emprestado R$1.000, eu pago 3,5%, 3,9% sobre os R$1.000 que eu vou tomar emprestado. Então, não é um imposto que incide sobre o rendimento. Esse imposto, ele começa a ser muito... E note, eu vou tomar um empréstimo de R$1.000, eu posso tomar por um mês, por um ano ou por 10 anos. O imposto é o mesmo, independente do prazo de vencimento. Ora, se é um imposto por muito tempo, o fluxo de renda que eu pago todo mês é um pouquinho. Se é um imposto por um prazo muito curto, vai ficando maior. Ou seja, esse imposto sobre a operação de crédito, ele é um imposto que onera muito, muito as operações de crédito de curto prazo. Isso quer dizer o seguinte, que o objetivo dele é gerar uma receita para o governo, tanto o IOF crédito como o IOF câmbio que foi colocado. O objetivo, temos um problema fiscal, podemos depois conversar sobre ele. O ministro precisava de uma coisa rápida para fechar as contas. Esse é um imposto, por ser regulatório, ele pode ser determinado por decreto presidencial, vale no dia seguinte, porque é regulatório. Então, foi o que restou para o ministro fazer, foi lá o que ele fez. Agora, ele tem uma outra função, tanto é que o ministro falou, esse imposto crédito também, ele aumenta a sincronia, a consistência entre a política monetária e a política fiscal, porque é um imposto que arrecada, então tem uma natureza fiscal, e ele desestimula a demanda, desestimula o investimento, por exemplo. E nós estamos num momento que tem excesso de demanda, a inflação está forte, a taxa Selic está super alta. Então, faz sentido fazer coisas que desestimulem a demanda. Esse imposto, ele tem esse papel. E, portanto, o ministro está certo, ele
aumenta a sincronia entre a política fiscal e a monetária. Só que, como ele é um imposto que não é neutro, dependendo do prazo médio, e para prazos pequenos, ele é um imposto que grava muito, que fica muito alto, e para prazos pequenos, não é empréstimo para investimento. Né? As empresas, para prazo pequeno, elas tomam empréstimo para rolar o negócio dela, para capital de giro. Né? Uhum. Os americanos até chamam isso de working capital, né? O capital que trabalha lá no dia a dia. É como se fosse trabalho, luz elétrica. Para operar a minha produção, eu preciso de capital de giro. E aí, para esse tipo de linha, o imposto gera custo. E aí é um impacto sobre o nível de preços, vai na direção contrária. Uhum. Então, IOF é isso aí que a gente discutiu. Complexo. O senhor já respondeu a parte de algumas perguntas, mas eu acho que a gente pode aprofundar, né? Então, o senhor até já deixou claro que é um decreto bastante amplo, que mexe no crédito, no câmbio. O objetivo do governo inicialmente era aumentar a arrecadação, anunciado para cumprir a meta fiscal. Como você vê esse aumento? O ministro errou? Foi uma falha de comunicação ou não tinha muita saída? Olha, o ministro quer fechar as contas sem atendendo às metas fiscais. E ele procurou um imposto que é de péssima qualidade, que reduz a eficiência da economia, gera desintermediação financeira. O que é isso, desintermediação financeira? Algumas empresas que rolam capital de giro, o custo vai ficar tão alto que elas vão deixar de fazer essa operação. Elas vão sair do mercado. Então, tem impacto sobre a eficiência da economia muito grandes, é muito ruim. O ministro precisava de um remendo para fechar as contas, foi lá e baixou. Eu não faria isso. Existe um arcabouço fiscal que foi desenhado pelo ministro e aprovado pelo Congresso. O arcabouço fiscal foi bem desenhado e o arcabouço fiscal tem metas, tanto de superávit primário como de taxa de crescimento do gasto. E o arcabouço fiscal tem consequências, gatilhos, respostas naturais quando as metas não são atingidas. Ou seja, teve a inteligência no desenho do arcabouço fiscal de construir um arcabouço fiscal que já previa que as metas poderiam não ser atingidas e já estabelecia medidas corretivas caso as metas não fossem atingidas. Eu acho que não atinge as metas. Não tem a receita necessária, não se cumpre o arcabouço, as metas não serão atingidas e deixa que os fatores automáticos de correção sejam detonados. Essa me parece que seria o melhor a fazer. Então, na sua visão, você não aumentaria imposto e deixaria o arcabouço por se responder? Exatamente. Eu não aumentaria o IOF. Uhum. O ministro tem toda uma agenda que me parece muito correta de acabar com a desoneração da folha de salários, que foi um programa introduzido há mais de uma década que não deu nenhum resultado. Já tentou e não conseguiu, né? E tá indo, né? Aos pouquinhos o ministro é paciente, persistente e está conseguindo. Também reduziu o PERSE, que também tem limite, mas tá indo aos pouquinhos. O ministro tem sido muito vocal na necessidade de que nós reduzamos os subsídios. Tem muito subsídio, né? É uma luta super difícil, porque os subsídios foram colocados lá porque grupos de pressão forçaram para que houvesse esses subsídios. Esses subsídios, a maior parte deles não tem nenhum impacto importante sobre a economia, não tem motivos de bem-estar que justifiquem a existência do subsídio. Em geral, são mecanismos de elisão fiscal. Então, nós temos que rever esses subsídios. Ou seja, IOF não, porque é um imposto de péssima qualidade, que tem impactos muito ruins sobre o funcionamento da economia. Se a única saída for o IOF, é melhor deixar que as metas não sejam atingidas e que os instrumentos que foram previstos no arcabouço fiscal atuem. Quão arriscado é fazer política fiscal com base de aumento de arrecadação e não reduzindo as despesas? Olha, quando a gente faz política fiscal
aumentando a receita, o que acontece? Você está, por um lado, gastando mais, gerando impacto sobre a demanda agregada. E, por outro lado, você está tirando recursos da sociedade e, portanto, está reduzindo impacto sobre a demanda agregada. Então, em princípio, se eu aumento o gasto, se eu aumento a receita na mesma proporção, seria neutro sobre a demanda agregada, não afetaria a inflação. Só que não é neutro. O governo gasta de um jeito que gera um impacto sobre a demanda agregada maior do que a redução de demanda que o aumento da arrecadação gera. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você é que um equilíbrio macroeconômico e um equilíbrio fiscal em que o gasto permanentemente cresce e para não gerar desequilíbrio das contas públicas, a arrecadação cresce na mesma proporção, é um equilíbrio que liquidamente há um impacto permanente, um choque permanente sobre a demanda agregada. E esse choque permanente sobre a demanda agregada gera pressão inflacionária e mantém juros altos. Para as pessoas perceberem o que eu estou falando, eu vou dar um exemplo, comparar dois períodos na história brasileira. Período primeiro é o segundo mandato do presidente Lula. Naquele período, a receita crescia e o gasto crescia, ambos mais do que o PIB. Mas havia superávit primário, havia uma situação com uma certa folga nas contas públicas. Mas era um equilíbrio em que gasto crescia muito e receita crescia muito. Os juros reais eram altíssimos, 6, 7% ao ano. Selic. A Selic menos a inflação projetada dava 6, 7%. Governo Temer, nós estávamos com déficit fiscal. A receita era menor do que o gasto, não financeiro. Só que o gasto não crescia, ou crescia pouco. E os juros naquele período foram bem baixos. Ou seja, um equilíbrio macroeconômico que demanda que o gasto público cresça o tempo todo, mais do que a economia, é um equilíbrio macroeconômico que consolida uma situação de juros reais muito elevados no país. E juros reais muito elevados geram uma série de disfuncionalidades, além de ter um impacto sobre a dívida pública e pressiona risco, acaba pressionando o câmbio, é muito ruim, mas juros reais muito elevados dificulta a vida das pessoas que precisam tomar emprestado, dificulta muito a vida das empresas que querem investir, encarece muito construir infraestrutura urbana, saneamento básico, metrôs, VLTs e BRTs. Ou seja, aí com juros altos, a economia fica meio parada, andando de lado. E, portanto, a gente precisa construir as condições para que a taxa de crescimento do gasto público seja menor do que a taxa de crescimento da economia, a menos que a gente continue, como a gente está há quase 30 anos, convivendo com juros elevados permanentemente. Já que o senhor falou de juros, o senhor chegou a comentar, então, que aumento do IOF prejudica o crédito produtivo, ao mesmo tempo pode ser um mecanismo para que os juros não subam mais, diminuindo a demanda. O presidente do Banco Central, Galípoli, criticou essa medida. Quando a Fernando Haddad anunciou esse decreto, talvez não seria esse também um objetivo de uma forma de diminuir a demanda e talvez tentar reduzir a taxa de juros? Sim, o ministro falou explicitamente, né, quando ele disse que com essa medida a gente aumenta a sincronia, acho que ele não usou exatamente esse termo, mas esse termo vai bem, expressa bem a ideia do ministro, assim como sincronia ou a harmonia, a consistência entre a política fiscal e a política monetária, ele se referia exatamente isso. Como esse imposto encarece o crédito e o juro encarece o crédito, dado esse crédito mais caro, eu posso ter menos juro. Mas isso é verdade para juro longo, porque afeta o investimento. Para juro curto, encarece a operação do dia a dia de uma empresa. Aí é um choque de preços para cima gera um impacto inflacionário, o Banco Central tem dificuldades para baixar juros.
Parte do decreto ele foi suspenso, né? Até uma medida um pouco a jato que o governo fez, já era mais de 11 horas da noite. Foi uma resposta ao mercado para evitar também mais ganho de espaço da oposição contra a medida. E esse recuo foi especificamente nos fundos nacionais fora do Brasil. Esse recuo foi suficiente na sua visão? Olha, eu acho que esse recuo é bem-vindo, mas esse recuo não resolve o problema. Qual é o problema? O problema é o seguinte: a gente está num mundo em que a conta de capital é aberta, as pessoas, quem tem uma riqueza financeira, ela tem o direito de tirar a riqueza e colocar noutra moeda, se ela quiser, e ela pode fazer isso se ela tiver com medo da gestão econômica. Se ela acha que a gestão econômica é de má qualidade, se vai gerar inflação, vai gerar desorganização, né? Por exemplo, o que aconteceu no período em que os governos Kirchner na Argentina, né? Alguma coisa daquele jeito, a pessoa tem medo, ela tem a riqueza dela, ela pode querer tirar do país. O que esse imposto fez é dizer, olha, para tirar o país você tem que pagar, você não tem mais direito de a custo zero mudar sua riqueza daqui para outro lugar. Menos que seja para um fundo de investimento, que aí ele voltou a zero, né? Que é o tema que você lembrou aqui. Não resolve o problema, porque é o seguinte, no fundo de investimento tem imposto come-cota. Tá? O que seria esse imposto come-cota? A cada 6 meses você pega o que o dinheiro valorizou e paga 15% ou 20%. Não sei. O problema é que o come-cota, ele incide sobre o valor nominal. Então, você tem lá um dinheiro, você está com medo da gestão econômica do Brasil, você transforma aquilo em dólares, vamos pôr $1.000 e deixa $1.000 no fundo. Aí, de fato, você estava certo, aqui acontece uma bagunça, a inflação vira 20%. Então, depois de um ano, os $1.000 viraram $1.200. Não, desculpe. Os $1.000 continuam $1.000, mas quando você medir aqueles $1.000 em reais, como o câmbio desvalorizou 20%, em reais vai parecer um ganho de 20%, que não é ganho, é inflação. Aliás, você transformou o seu dinheiro em dólar porque você estava com medo da inflação. E aí você pôs no fundo, não pagou nenhum IOF, veio a inflação gerou um ganho fictício na sua renda de 20% e você vai pagar acho que 15% ou 20% sobre isso. Então, você não fugiu do problema, porque esse caso é um imposto que é uma expropriação, é um imposto sobre um ganho zero. Né? Você simplesmente queria fugir da irresponsabilidade macroeconômica. Ou seja, não resolveu esse problema e, portanto, para você fugir, você tem que, de fato, abrir uma conta e remeter o dinheiro lá para fora, e aí houve um aumento. Antes pagava-se 0,38% para fazer essa operação. Hoje, se for para o investimento, você vai pagar 1,1%. Então, houve um pequeno aumento, não é tão pequeno assim, porque é 1% sobre o estoque todo. Não é que você vai botar o dinheiro lá fora, vai render um juro sobre ele e você paga um imposto sobre o juro. Não. Para remeter, você paga na cabeça. Né? Então, é um imposto que não é pequeno, mas foi o que aconteceu. Tanto o ministro Fernando Haddad, o presidente da Câmara e do Senado, falaram essa semana de medidas estruturais. Na sua visão, o que poderia ser feito de medidas estruturais? As medidas estruturais mais importantes são duas, todo mundo sabe. Inclusive o ministro está absolutamente ciente. É uma questão política. São as duas inconsistências internas do arcabouço fiscal. Como disse para você, o arcabouço é bem desenhado e tem meta de crescimento do gasto, tem meta de superávit primário, essas metas não são atingidas, tem mecanismos que corrigem automaticamente, mas aí tem duas inconsistências internas. Primeiro, tem um comando constitucional que diz que a União tem que gastar um mínimo com saúde e educação e esse mínimo que ela gasta tem que crescer na mesma velocidade do crescimento da receita corrente líquida. Agora, ou seja, a gente pegou duas linhas importantes do orçamento público e nós indexamos elas na receita. O gasto total tem outro indexador, que é o indexador do teto dos gastos do arcabouço fiscal. Ora, e mais, a receita corrente líquida, por construção, ela sempre cresce mais do que o indexador do orçamento, do teto dos gastos.
Então, assim, eu indexo o gasto total do gasto do público, eu indexo a taxa de crescimento do gasto total, e tem uma parte do gasto total que eu indexo por uma outra coisa, e esse indexador ele é mais rápido. Ele diz que essa parte tem que crescer mais. Então, uma hora essa parte vai abarcar todo o orçamento, não vai sobrar orçamento para mais nada. É o que a gente chama o processo de comprimir os gastos indiscricionários. Então, por consistência, a taxa de crescimento dos mínimos constitucionais com saúde e educação tem que ser a mesma taxa de crescimento do arcabouço fiscal. Isso precisa ser feito, é alguma coisa estruturante. A outra coisa é a regra de crescimento do salário mínimo real, a regra de aumento real do salário mínimo. Olha, a gente tem muitos programas que são vinculados ao mínimo. Né? Benefício de prestação continuada, piso da Previdência, do regime geral, tanto o urbano quanto o rural e etc. Ora, os gastos dos programas sociais vinculados ao mínimo, ele cresce pela soma de duas taxas. A taxa de crescimento deles é dada pela soma de duas taxas. A taxa de crescimento do número de benefícios e a taxa de crescimento do valor real de cada benefício. Ora, o problema é o seguinte aqui, dada a demografia, porque esses programas são todos ligados à terceira idade, né? Uhum. Então, eles obedecem à demografia de uns 30 anos atrás, 35 anos atrás. Dada a demografia, esses programas deviam crescer a 2%, 2,5% ao ano. Eles crescem a 2,5%. O PIB cresce a 2%. Ora, se eu ainda, sobre um programa que, pelo número de benefícios, ele cresce a 2,5%, eu somo um ganho real, 2,5%, eu vou ter 5% de crescimento do gasto real com esses programas. Isso é mais do que o PIB. Então, vai crescer, como proporção do PIB, vai crescer o tempo todo, vai gerar uma pressão fiscal. Ou seja, a gente não tem condições orçamentárias para, nos próximos 10 anos, dar aumentos reais de salário mínimo. Não tem. Mas aí essa desvinculação não prejudicaria exatamente os mais pobres? Então, o problema é o seguinte, a gente nos últimos 30 anos, a gente já aumentou muito o salário mínimo real, e mais do que dobrou. Então, nós fizemos um esforço grande, desde 95, de aumentos reais do salário mínimo, já dobrou muito. Todo mundo que se aposentou com o salário mínimo se aposentou com uma renda maior do que a que ganhou na vida ativa. Eu acho que essa política já deu os frutos que tinham que dar. Um monte de gente já melhorou de vida por causa disso. Eu acho que para que a gente consiga construir solvência fiscal, estabilidade macroeconômica, a gente tem que ficar um bom período, uma década, sem aumentar salário mínimo. Talvez não, talvez melhore muito, o juro caia muito, apareça o espaço fiscal, e aí a gente pode dar. Mas não me parece que é isso o cenário que está se desenhando. Não é o cenário que está se desenhando, mas se a gente arruma a casa, as coisas podem dar certo e aí você faz. O que eu estou querendo dizer é que a minha avaliação é que é a hora de arrumar a casa fiscal e, portanto, durante alguns anos a gente não dá esse aumento. Agora, a gente sempre pode dar esse aumento se a gente achar um monte de outras fontes de financiamento. Tem uma natureza política nessa escolha. Então, assim, se a gente tem 500 bilhões de benefícios tributários, Simples, Zona Franca de Manaus, permitir que as famílias descontem imposto de renda, descontem gastos com saúde no imposto de renda, tem um monte. Taxação das grandes fortunas, criptomoedas, você poderia taxar grandes fortunas, você pode taxar a herança mais, aumenta o imposto sobre a herança, faz lá, aumenta muito a receita, e aí tudo bem, o juro vai um aumento muito grande da receita, você compensa aquele efeito que eu havia discutido de excesso de demanda do gasto, você aumenta o superávit primário numa medida tal que você consiga, mantendo a política de valorização do salário mínimo, construir um equilíbrio macroeconômico com juro baixo. É que eu acho que isso é impossível. Isso seria o melhor dos mundos. Eu acho que isso não está dado. Então, eu prefiro, olha, o mais importante hoje é a gente construir condições para que os juros caiam. E, para isso, a gente tem que mudar a dinâmica do gasto.
E para mudar a dinâmica do gasto, a gente durante um bom tempo vai ter que deixar de dar aumento do salário mínimo. Não é cortar o salário mínimo, mas é dar para o salário mínimo a inflação. Manter o valor real do salário mínimo. E também teria que ter uma contribuição tanto do Legislativo quanto do Congresso, porque principalmente do Legislativo, que não abre mão de nenhum centavo das bilionárias emendas parlamentares. Isso é uma tragédia que aconteceu, né? Conforme a gente foi elegendo presidentes fracos, né? Pouco afeitos ao exercício da presidência da República, né? Ser presidente no Brasil é difícil a beça, né? É muito mais difícil ser presidente brasileiro do que ser presidente americano, provavelmente. E a gente elegeu Dilma, depois Bolsonaro, que são duas pessoas que não são muito talhadas para exercer a presidência da República, né? Presidentes fracos. Aí esse negócio da gente eleger presidente fraco cria um buraco, né? Aí o Congresso foi lá e abocanhou 50 bilhões, que é um absurdo, né? Porque teve a pressão do Legislativo criticando a medida do ministro. Eles também não querem abrir mão, acho que tem um pedaço que foi congelado dos 30 bis em relação às emendas, mas de um ano para outro a gente vê esse valor só crescendo, e também tem a questão de super salários no judiciário, que também ninguém abre mão. Exatamente, você tem super salário no judiciário, você tem o valor absurdo dessas emendas, tem um trabalho do meu amigo Marcos Mendes que mostra que em nenhum lugar do mundo existe isso, nenhum país normal o legislativo opera com essa quantidade de recursos. Então tem alguma coisa errada, muito errada, sim. E tem uma série de medidas que o legislativo fez para atrapalhar o ajuste fiscal do ministro, na questão do PERSE, da desoneração da folha de salários. O ministro mandou uma série de medidas para mudar os critérios de elegibilidade do BPC, elas foram muito enfraquecidas. A gente tem na agenda a questão da aposentadoria dos militares, que é uma regra muito diferente da de todo mundo, teríamos que ajustar aí, voltando super salários no judiciário, então teria que haver um esforço concentrado para todo mundo dar o seu quinhão e a gente melhorar a política fiscal para conseguir reduzir os juros para botar o país para andar. Então, na sua avaliação, a questão fiscal é a questão mais delicada atualmente do governo? Com certeza. Ao contrário do que alguns colegas economistas meus falam, o fiscal não se arruma com crescimento econômico. Pelo menos essa não é a experiência brasileira. A gente arruma o fiscal, cria as condições de solvência, aí as expectativas ficam boas e a gente volta a crescer. Só para a gente pegar o período anterior. Entre 97 a gente estava numa situação fiscal difícil. De 97 até 2003 a gente melhorou o fiscal muito, muito, com crescimento baixo. De 97 a 2003 o crescimento não foi alto. Com crescimento baixo a gente com dureza foi lá, arrumou o fiscal. E aí o crescimento veio depois. Existe alguma medida, porque esse decreto parece que foi uma solução encontrada pelo ministro Fernando Haddad de emergência, né? Porque ele precisa de um dinheiro agora. Existe, além, né, tirando esse aumento de imposto, alguma medida que possa ser tomada que tenha um resultado a curto prazo? Porque a gente falou de várias medidas estruturantes que dependem da boa vontade do legislativo. A gente sabe que a gente está quase em ano eleitoral, já estamos na salinha ali, né, do ano eleitoral. Alguma outra medida que poderia surtir algum resultado agora? Eu acho que não. Acho que ele foi para o EOF porque foi o que sobrou. Né? É um imposto, por ser regulatório, ele pode fazer por decreto, não precisa ser um projeto de lei que é aprovar no Congresso. E mais, como ele é regulatório, uma vez tendo feito o decreto, começa a arrecadar no dia seguinte. É porque o imposto se aprova no Congresso, em geral tem noventena, demora 90 dias. Dependendo, às vezes tem exercício fiscal, tem anualidade. Só pode valer para o ano seguinte, noventena e ano seguinte. Ou seja, tem todas essas restrições. O IOF, pela natureza dele, de ser regulatório, o governo tem que ser expedito. Então, rigorosamente, a medida é uma medida que eu até questiono a legalidade dela, mas isso na minha área, o judiciário, um juiz, um advogado tem que opinar aqui. Né? Mas uma
uma pessoa especializada em direito tributário. Mas, independente disso, eu entendo a necessidade do ministro, as escolhas que ele fez. Como no começo do governo, o programa já compartilhei com você, eu deixaria as metas não serem atingidas. Eu acho que pagar esse preço de aumentar a alíquota de um imposto tão ruim como o F para atender meta, é melhor não atender a meta e deixar que os mecanismos de correção previstos no arcabouço, eles atuem. Mas me parece que o governo não quer sofrer uma pressão do mercado e uma pressão política ao não cumprir essa meta. Eu acho que não é isso, não. Não? Acho que o governo quer meta porque ele quer ter mais dinheiro para se reeleger. Acho que é o calendário eleitoral que é a prioridade do ministro. E eu entendo, né? O presidente é o chefe dele e está atendendo aos interesses eleitorais do chefe dele. Fazer uma reforma administrativa que pudesse privilegiar o desempenho seria uma saída? Não por esse problema. Assim, a reforma administrativa é muito necessária, ela tem que ser feita, ela tem, como você disse, ela tem que ter como objetivo o aumento da eficiência da máquina pública na provisão de serviços públicos para a população, mas ela não pode ter como objetivo reduzir gasto, tá? Porque é um instrumento muito ruim para reduzir gasto. Eu vou dar exemplos. Setor público, você tem atividade meio e atividade fim. Então, de fato, se você faz muita reforma administrativa na atividade meio, você melhora governo eletrônico, precisa de menos servidores públicos para tocar a burocracia do dia a dia do Estado, vai reduzir. Você vai ter uma poupança, vai ter uma redução de gasto público. Mas vamos supor que é uma reforma administrativa na atividade fim. Saúde e educação. Faço reformas e a educação e a saúde melhoram muito, ficam mais baratas. Melhorou muito, um monte de gente vai tirar seus filhos da escola privada e vai botar na escola pública. Um monte de gente vai usar menos seguro-saúde e vai usar o SUS. Então, essa é uma situação em que uma reforma administrativa que aumenta a eficiência de funcionamento do governo pode, no frigir dos ovos, aumentar o gasto público. Mas por um motivo correto. Tem mais gente usando, os alunos estão tendo uma escola melhor, as pessoas estão tendo uma saúde melhor. Então, não é muito clara essa relação entre reforma administrativa e gasto público. O ministro Fernando Haddad vai se encontrar nesse final de semana com os líderes do Congresso para discutir as alternativas ao IOF. Diante de tudo que a gente conversou até aqui, a gente vai ter que fazer aqui também um exercício de futurologia, né? Quais seriam as saídas viáveis neste momento? Olha, o que a imprensa tem dito é que está sobre a mesa mudar o indexador do gasto mínimo constitucional em saúde e educação para que fique um indexador que seja mais consistente com o próprio arcabouço, que eu acho uma medida que não vai gerar muito orçamento nos próximos 2 anos, mas uma medida muito boa, porque é estruturante, é nesse sentido que é uma medida estruturante. Me parece que congelamento do valor real do salário mínimo está fora de questão. Foi noticiado na imprensa que reduzir o limite que as pessoas podem declarar no imposto de renda saúde, imposto de renda pessoa física, de gastos com saúde, estabelecer um limite para o que pode ser declarado para efeitos de abatimento de imposto. Também foi ventilado, acho que seria uma ótima notícia. Eu vi uma notícia que seria ótima também, que é uma redução linear de 10% de todos os incentivos. Em geral, linear de 10% não é muito bom, porque você tira 10% de tudo. Tem coisa boa, coisa ruim. Eu conheço esse negócio, quase tudo lá é ruim. Então, pode tirar 10% que não vai fazer mal para ninguém, vai ser bom para o país. Então, seria uma medida que eu até entendo essa crítica, mas ela é uma crítica que faz sentido lógico, mas na prática, como esses incentivos são todos eles muito ruins, eles não atendem a nenhum interesse social mais relevante, podemos fazer um corte linear, eu acho difícil politicamente, né? Porque agora virou também um jogo de uma questão política e de quem é que vai dar a voz final, né? Tem outra medida que está previsto um aumento adicional
colaboração da União com o Fundeb, né? Então tem uma possibilidade de não dar esse aumento, mudar por PEC, tem que mudar, não dar esse aumento adicional, pelo menos durante uns anos. Acho que seria uma boa medida. Acho que a gente sempre pode trazer de volta para a mesa PERSE e desoneração da folha, né? Até tem um cardápio grande, parece que o presidente da Câmara, Hugo Mota, entendeu o problema, está se esforçando, coordenando. Acho que o Executivo, o Legislativo, o Judiciário tem que sentar, cada um ver onde pode tirar e ajudar, colaborar com o país para tirar esse IOF. Esse IOF é um imposto muito ruim. E nessa perspectiva, né, pensando que o governo vai suspender definitivamente esse decreto de 20 bilhões, já anunciou um contingenciamento de 30 bilhões. Então, esses 20 bilhões vão ficar para o ano que vem? Não, eu acho que os 20 bilhões não serão suspensos. O governo disse que vai manter esses IOFs, aliás, eles já estão sendo... Já está executando. Já está em execução. Então, esses 20 milhões existirão. Dependendo da capacidade do Congresso achar, fazer medidas estruturantes para o ano que vem, pode eliminar os 40 bi do ano que vem. E se fizer coisas mais rápidas que afetem esse ano, o governo pode ir para trás na medida em que haja garantia de novas fontes de renda. Professor, muito obrigada aqui pela participação no Poder em Pauta e até uma próxima. Até a próxima, prazer estar aqui com você. E se você gostou desse episódio, compartilhe, deixe o seu comentário aqui embaixo e também curta a página da Rádio Cultura FM no YouTube para saber quando um novo episódio do Poder em Pauta estiver no ar. A gente se encontra na próxima semana. Até lá!